Olá pessoal, sou Regis Barbosa e hoje a gente vai falar então sobre cirurgia de enxerto ósseo. E para falar sobre essa cirurgia eu vou dividir em algumas partes. Primeiro eu vou explicar por que alguns pacientes têm que fazer enxerto e outros não, o que é uma cirurgia de enxerto ósseo, quais as principais técnicas que a gente tem hoje utilizado e quais os principais materiais. É uma cirurgia que é muito procurada, alguns pacientes têm um pouquinho de medo, de receio, então a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas nesse vídeo. Bom, quanto ao que é uma cirurgia de enxerto ósseo, ela é uma cirurgia que é indicada para nós aumentar o volume de osso para posterior colocação de implantes. Então o paciente que precisa de implantes dentários, ele vem fazer uma avaliação e quando a gente detecta através de alguns exames que o paciente não tem osso suficiente, então a gente lança a mão dessa cirurgia de enxerto ósseo, que é para aumentar a quantidade de tecido ósseo para a gente poder depois fazer através da cirurgia de instalação dos implantes, conseguir reabilitar o paciente. Bom, uma pergunta que os pacientes acabam fazendo muito quanto à cirurgia de enxerto ósseo é por que alguns pacientes necessitam fazer enxerto ósseo e outros pacientes não necessitam fazer enxerto ósseo. Está relacionado então um pouco com a idade do paciente, com a reabsorção, com a fisiologia de reabsorção de cada paciente, que é diferente de um para o outro. Tem pacientes que têm uma reabsorção mais lenta, outros que têm uma reabsorção óssea mais rápida. Então, o paciente que perde dente sempre vai ter uma reabsorção, uns que é a perda de volume ósseo, uns em maior agressão e outros em menor. Por isso que tem alguns pacientes que necessitam de enxerto ósseo para fazer os implantes dentários e alguns pacientes que perderam os dentes e que não necessitam, mesmo que perderam os dentes, não necessitam de enxerto ósseo, que tem osso suficiente para fazer os implantes. Vai depender também de como foi essa perda dos dentes. Se teve alguma lesão associada, se teve algum trauma associado. Então, basicamente é isso. Quanto às técnicas que a gente tem hoje para reconstruir então um osso que está reabsorvido, a gente pode reconstruir tanto em largura quanto em altura, reconstrução total de maxila, de mandíbula, enxerto ósseo de seio maxilar. A gente pode também fazer, em alguns casos, o enxerto ósseo concomitante, ou seja, na mesma etapa da cirurgia dos implantes, fazendo em uma só cirurgia. Então depende, hoje cada caso é um. A gente tem que avaliar e escolher a técnica então adequada, mas basicamente as técnicas que a gente tem hoje são essas, resumidamente. Quanto às possibilidades que a gente tem do uso de materiais para fazer as cirurgias então de enxerto ósseo, tem osso particulado, que a gente usa mais em cavidades, que é seio maxilar, preenchimento do osso alveolar, ou enxerto em bloco, que a gente usa muitas vezes mais para aumentar a espessura do tecido ósseo. Dentro disso a gente tem o osso autógeno, que é removido do próprio paciente, pode ser do osso da maxila, da mandíbula, se o paciente tem disponível, né? Ou até mesmo pode ser removido de calota craniana, de osso ilíaco, em grandes reconstruções que a gente faz de nível hospitalar. Uma cirurgia assim um pouco mais agressiva, então nem todo paciente ele recebe bem essa cirurgia do osso, apesar dele osso autógeno ser o padrão ouro hoje na questão dos enxertos ósseos. Outra opção, o enxerto homógeno, que o paciente conhece como enxerto de banca de tecido, que a gente compra então a quantidade que a gente precisa para a reconstrução. Essa é a grande vantagem, e também uma cirurgia que se torna menos agressiva porque não remove do paciente. A gente tem também matriz óssea bovina, tá? Que no caso hoje é utilizado muito, que são os enxertos halógeno. Ele também está disponível hoje em osso particulado, em osso em bloco. A gente utiliza muito também nas reconstruções no nosso serviço. Basicamente a gente utiliza esses três, embora tenha outros também, enxertos de materiais sintéticos, BMP, proteínas ósseo-indutoras, mas basicamente questão de materiais, então são esses que eu comentei agora. Aqui eu quero mostrar um caso inicial então, o exame inicial de um paciente que nos procurou para fazer enxerto ósseo. Então aqui mostrando que a gente não tem altura e nem largura suficiente, aqui a cavidade, o seio maxilar, então a gente não teria sem fazer enxerto ósseo.
Então aqui depois de realizada então a cirurgia de enxerto ósseo, então a gente teve esse ganho. Esse paciente depois estava com esses dentes remanescentes condenados, evoluiu para uma cirurgia que a gente chama de protocolo. Então aqui a gente tem os implantes instalados sobre o enxerto ósseo previamente realizado, tá? Aqui uma tomografia, então isso aqui é um planejamento virtual que a gente faz de uma cirurgia, que a gente vai estar fazendo nos próximos dias. Então esses implantes são instalados, né, virtualmente para a gente já planejar a cirurgia também de uma cirurgia que foi reabilitado com enxerto ósseo previamente. Então aqui a gente mostrando como que é o exame de avaliação no pós-operatório do enxerto ósseo.